Opa, continuando minha jornada aqui pelo Ulisses do James Joyce, chegamos então à segunda parte do projeto de leitura, que vai dos episódios 7 ao 12, e o negócio tá cada vez mais desafiador, então se você não viu a primeira parte, vou deixar linkado aqui embaixo, né? Mas antes disso, então, só uma rápida recapitulação. Então, ali nos episódios 1 ao 6, a gente encontrou primeiro o Stephen Dedalus, aquele jovem amargurado, ex-católico, atual artista, que só anda com ranço de tudo, lá do Retrato do Artista quando jovem, né? E também conhecemos o Leopold Bloom, que seria o grande herói joyciano aqui do livro, né? Um publicitário judeu errante, possivelmente corno, ali de Dublin, que começa o dia cuidando do gato, preparando o café da manhã ali pra esposa, né? Que vai trair ele mais tarde. E aí ele vai pegar uma correspondência de um contatinho com quem ele troca umas coisas meio safadas ali no correio, depois ele passa na igreja, depois ele vai no enterro ali de um conhecido, né? Parece pouco, mas não é não, gente. A vida cotidiana aqui nessa Dublin de 16 de junho de 1904 é uma odisseia onde a gente já viu muito fluxo de consciência, muita solidão, muitas digressões improváveis, enfim, né? Ulisses. E olha que essa é a história que se passa em um único dia e a gente não chegou nem no meio-dia aqui. E aí você se pergunta, né? O que é que mais falta o Joyce inventar aqui nesse livro, né? A resposta é muita coisa, conforme a gente vai ver. Então vamos aqui agora à segunda parte, que vai dos episódios 7 ao 12, que é onde o livro começa realmente a testar nossa fé como leitores. Mas tem muita coisa legal também, então a gente vai ter aqui trabalho, almoço, uma aula ali sobre o Shakespeare, muita bebedeira, muito antissemitismo e também briga de bar. Então, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre cada um desses episódios. Episódio 7, Éolo. Então a gente tá de volta ali ao mundo das invenções linguísticas. É um episódio que vai ser escrito em formato de notícias de jornal, parece meio que um jogral mesmo. Então se a gente já passou pelo café da manhã, por um enterro, agora é a hora de falar de trabalho, né? Então a gente vai se encontrar ali dentro do prédio Freeman's Journal, que é onde o Leopold Bloom trabalha. Então depois do funeral lá no episódio 6, né? O Bloom vai tentar emplacar ali um anúncio no trabalho dele. Ele é publicitário, né? Mas ninguém dá muita atenção. Enquanto isso, há muitas conversas paralelas aqui entre os editores daqueles jornais, né? Os funcionários, piadas internas, uma enxurrada de interrupções e de indas e vindas. É um caos mesmo. E esse episódio, ele tem uma narrativa bem entrecortada por títulos de jornais sensacionalistas. Então é a rotina e o funcionamento daquele jornal no formato de manchetes, né? É o intertexto mais direto que o Joyce poderia fazer sobre isso. E aí o Stephen Dedalus também vai aparecer aqui para entregar aquele artigo lá que o chefe pediu para ele publicar, né? Lá no episódio 2, mas vai ser bem rapidamente. Aí vai rolar um quase encontro ali entre ele e o Bloom, um encontro que ainda não se realiza, né? Os dois heróis, eles vivem se cruzando ali, cruzando o caminho do outro, mas ainda não tá na hora do grande encontro, né? Enfim, o que acontece então nesse episódio é que o Joyce, como eu mencionei, né? Ele imita os títulos ali de jornais da época, usando muita ironia, muita hipérbole. São vinhetas assim que simulam novas entradas desse jornal, né? É como se a gente estivesse ali lendo manchetes do que acontece naquela redação. Só lembrando então que o título do episódio, Éolo, vai fazer referência então ao deus dos ventos, aquele que pode liberar ou conter correntes de ar, né? E como consequência a gente tem essa linguagem aqui que vai soprar como vento, né? Muito imprevisível, muito caótica. Aliás, em certo momento, há uma corrente de ar que vai entrar ali na redação do escritório, né? Vai bagunçar os papéis ali nas mesas. Enfim, é um episódio bem fragmentado, bem ruidoso. Alguns dos títulos são engraçados, mas tem muitas referências também que eu não peguei. E ele é quase todo composto por esses diálogos, né? De vários caras, em que a gente não faz muita ideia do que eles estão falando. Eu não sei se eu já falei antes, mas eu não gosto muito dos diálogos do Joyce. E o negócio fica ainda pior quando há mais de 2 pessoas nas cenas. É realmente uma bagunça. E aqui o Joyce realmente nos joga ali no olho do furacão da retórica vazia, né? Daqueles egos inflados de todos aqueles personagens. É interessante também ter essa visão de fora do Bloom, de como ele é visto pelos seus iguais, né? Porque ele realmente é um outsider, até aqui no trabalho, né? Ou principalmente aqui no trabalho, ele é muito ignorado, ele vive sendo feito de otário mesmo. E aí o que acontece é que ele vai precisar fazer um ajuste de última hora ali no anúncio, mas como eu falei, ninguém dá muita atenção. Enfim, é um episódio sofrido pra mim, foi um dos mais difíceis de digerir até agora, mas vamos para o próximo, né?
Episódio 8, Os Lestigões. Então a gente chegou na hora do almoço no Ulisses. É um episódio que traz de volta todo aquele asco existencial, como se fosse uma náusea. Um episódio que vai partir então da mente para o corpo, né? Então a gente vai seguir aqui com o Bloom nesse episódio. Esse aqui, ele vai abrir com uma espécie de narração ali que me pareceu muito uma narração de um jogo de futebol. E aí o que acontece é que o Bloom tá ali procurando um lugar para almoçar, né? Ali depois dos ocorridos na redação ali do jornal, ele vai precisar fazer umas modificações no anúncio, como eu mencionei. E aí ele vai caminhar pelas ruas ali de Dublin à procura de um restaurante ou de um pub ali para comer. E aí enquanto ele come um sanduíche de gorgonzola, né? Seus pensamentos vão começar a vagar ali de novo pra nossa inesquecível Molly Bloom, a esposa dele. Ele vai pensar ali na filha também, né? Na religião, em todo aquele asco corporal, como isso vai ser mediado aqui pelos sentidos. E aí lembrando que os lestigões, né? Na mitologia são aqueles gigantes canibais. E aqui eles vão se transformar literalmente ali nos comensais de Dublin, né? Aquele povo que almoça, que devora sem pensar, sejam carne, sejam ideias ou até as próprias pessoas, né? Então esse é um episódio antropofágico aqui do livro, né? De gente que também devora a gente, do homem que se come, né, de dentro para fora, né, ou de fora para dentro. E o clima daquele almoço ali em Dublin é caótico, mais uma vez, né, irlandês é realmente uma coisa, viu? E aí esse conceito do episódio, né, desses lestigões, desses gigantes canibais, né, vai ser amparado por esse fluxo de consciência, com foco ali nas sensações físicas, nos cheiros, nas texturas, tem muitos sons aqui também, né, tudo para pintar essa imagem da fome, também do nojo, do desejo também e da memória, né. É um episódio que vai lançar mais uma vez o Bloom como esse observador com muito fascínio e muito nojo, mas como eu falei no outro vídeo, essas digressões do Bloom aqui são bem mais fáceis de acompanhar do que as do Dédalus, porque sinceramente é um dos episódios que mais deixam claro também como Ulisses é um livro sobre o corpo, né? Não só sobre a mente. E não é à toa que o Joyce não nos poupa nem desses processos digestivos aqui do nosso herói, né? Mas ele não vai no banheiro dessa vez. Enfim, não sei se eu gostei tanto assim, mas vamos pro próximo. Is this the real life? Episódio 9, Scylla e Caribbide. Gente, esse episódio aqui é uma coisa, viu? Esse aqui é o episódio aulas aqui do Ulisses. Então, isso porque a gente vai voltar ali ao nosso inesquecível Stephen Dedalus, né? Então, não sei se vocês lembram daquela teoria que ele tinha mencionado ali no episódio 1, que ele tinha sobre o Hamlet e sobre o Shakespeare. Então, aqui o Dedalus, ele vai voltar à cena numa espécie ali de aula, barra conversa, barra debate maluco, ali na Biblioteca Nacional de Dublin. Ele vai desenvolver essa teoria bem cabeçuda sobre o Hamlet e sobre o Shakespeare, ali para um grupo de intelectuais. E resumindo de uma forma assim bem simplória, seria algo como que o fantasma do pai do Hamlet ali na peça, né, seria o próprio Shakespeare, lidando ali com as questões da sua vida pessoal, com o luto ali do filho morto e com a esposa, né, a Anne Hathaway, que talvez o tivesse traindo. E de novo a coisa da traição aparecendo aqui no Ulisses, né, ali na figura que a gente tem da Molly e do Leopold Bloom. Enfim, em resumo, é toda uma tese aqui do Dédalus que vai passar pela ideia da paternidade, da autoria, da arte, da filosofia, da literatura. E esse aqui é o episódio mais masturbatório do Ulisses. E olha que pra você falar uma coisa dessa sobre Ulisses significa muita coisa. Eu sinto que esse adjetivo tá virando um lugar comum aqui pra falar desse livro, né? Mas de certa forma a gente tá vendo ali a continuação daqueles diálogos lá do final do Artista Quando Jovem, né? Do Dédalus ali com o amigo dele, falando sobre o belo, sobre a estética, baseado ali nas ideias de Platão e de São Tomás de Aquino. Só que tudo isso aqui vai ser elevado à máxima potência. É um episódio bem longo que vai ser ali uma colagem de ideias, de argumentos, de ensaios que são disfarçados de conversa, né? Aqui o Stephen usa muitas referências cultas, muitas vezes bem herméticas. E aí, pensando no título desse episódio, né? Scylla e Caribbide são aqueles dois monstros marinhos ali colocados frente a frente no mar, né? Que forçam os marinheiros a navegarem entre um e outro com extremo cuidado. E é dessa forma que a gente vai se pegar aí nesse episódio, né? Sendo jogado de um lado para o outro, como se estivesse, de fato, navegando entre muitas erudições perigosas, né? E como na mitologia, o Stephen aqui tá preso entre esses dois perigos também, né? O intelectualismo sufocante e essa falta de reconhecimento. E o Bloom e o Dédalus, né? Realmente, eles só querem ser reconhecidos, coitados. Enfim, todo mundo aqui vai tratar ali o Dédalus como um jovem meio pedante, que fala demais, né? Ninguém escuta muito bem ele. E foi o episódio mais difícil até então,
Realmente é o episódio que separa aqui os homens dos meninos aqui do Ulysses. É o mais cabeçudo de todos. Foi uma luta pra terminar. O Steven, ele é bem arrogante e também ele é muito ressentido. E esse também foi um episódio que pareceu muito mais remeter ali às limitações da linguagem, né? Do que sobre essas ideias sobre o Shakespeare e Hamlet em si. De como que o conhecimento pode ser masturbatório, né? Dar voltas e voltas. Ou o famoso pregar evangelho para convertido, né? Ou seja, uma coisa que começa e que se encerra ali na academia. Ou seja, só aqueles homens ali vão ter acesso àquilo. Ninguém liga muito. Ah, sim, o Bloom vai aparecer aqui brevemente no final ali do episódio. Aquele amigo chatão do Daedalus, né? O Buck Mulligan, ele vai dar as caras ali em certo momento durante o TED Talks do Daedalus. E aí o Buck Mulligan vai flagrar o Bloom olhando ali para a bunda da estátua da Afrodite, né? Pra verificar... Como é que eu posso colocar isso, né? A precisão anatômica daquela estátua, né? Eu não vou mais explicar sobre. Enfim... Sobrevivi a esse episódio também, mas de novo é muita coisa e eu acho que não peguei nem 1%. É o grande tatado aqui do Steven Daedalus. Is this the real life? Episódio 10, Rocher dos Errantes. Ufa! Então depois daquela aula a gente vai ter um episódio aqui bem mais tranquilo. É um episódio urbano, então é um episódio também episódico. Então aqui a gente vai ter 19 vinhetas bem curtinhas ali que mostram diferentes personagens andando ali pela Dublin, né? Cruzando os caminhos um do outro sem se dar conta. Então só lembrando que esses rochedos errantes são aquelas massas flutuantes no mar, né? Que se movem para esmagar os navios. Eles seriam também uma espécie de ilusão de ótica para confundir os navegantes, o que transposto aqui para essa Dublin desse episódio seria então esse cotidiano ali caótico que a gente vai ver aqui, esse desencontro constante entre gente que vai e que vem. Aqui então a gente vai ver o Padre Commis e tá indo fazer, eu não lembro mais o que, e o Buck Mulligan também falando mal ali do Steven Daedalus, ele é muito falso. A gente vai ter também o filho do Digna, né, aquele cara que morreu, né, que houve lá o enterro no episódio 6, ele vai aparecer aqui vendendo os panos, o bichinho. Tudo isso em meio a essa Dublin que parece um labirinto de formigas, né? É a Dublin se consagrando como um personagem aqui no Ulysses, né? Com seus dublinenses como formiguinhas. E aí no final do episódio, o próprio vice-rei ali da Irlanda, né? Vai passar de carruagem, enquanto toda a cidade vai parar para observar aquela passagem. E o tom vai variando aqui, né? De vinheta para vinheta, de personagem para personagem. Então algumas descrições são bem sentimentais, outras mais irônicas, outras apenas de observação mesmo. É uma linguagem bem mais tranquila aqui no Rocher dos Errantes. Foi um dos episódios que eu mais gostei aqui. É como realmente assistir ali uma montagem teatral e todos os personagens de uma cidade têm o seu momento ali no palco, né? É a Dublin aqui do Joyce, virando esse organismo vivo, com todas essas células que andam sem saber que pertencem ao mesmo corpo, né? Enfim, dá pra ver também esse episódio aqui como um interlúdio, um suspiro, né? Ainda mais depois daquele episódio 9. Is this the real life? Episódio 11, Sereias. Agora sim, gente, é o episódio musical do livro, né? Agora o Joyce vai literalmente tentar imitar a música com as palavras, né? Então tem muitas onomatopeias, muitas repetições, um ritmo bem estranho, tem cortes secos também. A gente tá quase ali no que seria o final da tarde, né? Daquele dia de 16 de junho. E a gente vai estar num bar ali, com muita música, muita sedução, com as garçonetes gostosonas, com o Bloom meio perdido de novo, né, pra variar. E nesse episódio aqui, o Joyce, então, como eu mencionei, ele vai tentar simular o som da música como linguagem, né? A própria abertura aqui é bem maluca, como se a gente estivesse lendo, não sei, uma partitura ali de uma peça musical meio descompensada. A gente tá no episódio aqui também da boêmia, né? Com muita bebida, com os homens cantando, né? E à medida que essa farra naquele bar vai tomando de conta, né? O Joyce vai testando os nossos limites também para entender palavras incompletas, porque ele vai começar ali a escrever comendo letra, como se realmente essa qualidade da música, né, e mesmo, não sei, sem letra ou em outro idioma, é capaz de ser, de certa forma, compreendida, né? Então, quer dizer, até onde eu vou precisar escrever essas palavras completas, né, para que elas sejam entendidas também. Não sei, foi a ideia que eu tirei desse episódio aqui, né? E parece que a gente tá, de fato, também de volta àquelas histórias mitológicas, né? Porque muito dessa cena aqui me lembrou aqueles momentos de piratas fanfarrões em bares, né? E como tem gente tirona aqui em Dublin, né? Meu Deus do céu. Enfim, quem mais tá naquele bar também, além do Bloom, né? A gente vai ter o pai do Steven Daedalus e vai cantar aqui também.
É muita cantoria nesse livro. A gente vai ter também o Boylan, que é aquele cara que tá pegando a esposa do Bloom, né? O Bloom vai se deparar com ele em certo momento aqui, e o Boylan tá saindo ali para o que a gente vai entender ser o encontro que ele vai ter com a Molly Bloom ali mais tarde, né? Enfim, a cornice vai se concretizar aqui. E o que é que o Bloom vai fazer? Ele vai tirar ali a correspondência do bolso, né? Daquela paquera com que ele troca cartas por pseudônimos, aquela carta que ele pegou lá no episódio 5, se eu não me engano. Ele vai responder aquela moça, né? De uma forma ali bem safadinha também. E vai rolar uma ereção, vai rolar flatulências também. Pois é. É um episódio musical, né? Como eu mencionei, chamado Sereias. E tal qual na mitologia, né? Eram essas criaturas, metade mulher, metade peixe, que encantavam ali os marinheiros com seu canto, que para levá-los à perdição, né? Então aqui a gente vai ter essas duas garçonetes, que seriam essas sereias, né? Que arrancam suspiros ali dos caras no bar. E a música tem mesmo esse poder, né? De anestesiar, de seduzir, de confundir. É uma celebração, mas nesse estado de suspensão, né? E o pobre do Bloom aqui, mais uma vez, está no meio de tudo aquilo, tentando entender o seu desejo, tentando fugir dele também. E foi bem difícil entrar aqui nesse episódio. Em certo momento, inclusive, ele me lembrou aquele episódio musical da Buffy, a Caça-Vampiros, que é um episódio em que o demônio vai lançar ali um feitiço na cidade da Buffy, né? E todo mundo começa a cantar, todo mundo só se comunica através de musicais, né? E é isso, mais um episódio bem uliciano, bem joyciano, mas no final das contas eu acho que até gostei. Is this the real life? Episódio 12, Ciclope. E finalmente chegamos aqui ao último episódio desse bloco, né? E como não poderia deixar de ser, é outro grande desafio de leitura. Talvez o episódio mais barulhento e mais político também aqui do livro. E o Joyce vai fazer aqui, então, uma paródia épica, né? Ele vai imitar estilos grandiosos ali da literatura heróica. Vai da Bíblia até a Ilíada ali do Homero, né? Mas sempre aplicando esse tom exagerado para narrar ali o que seria, no final das contas, uma briga de bar. E pra resumir esse episódio seria quase que isso, né? É o Bloom sendo xingado e quase agredido ali no pub de Dublin. Então esse episódio ele vai funcionar como a culminação de todos esses episódios de pub que a gente vem vendo até então, né? Eu acho que esse é o terceiro pub que vai aparecer aqui, se eu não me engano. O narrador aqui vai ser um morador anônimo de Dublin, que a gente nunca sabe o nome. Ele é um cobrador de dívidas, e ele vai observando e relatando o encontro que ele vai ter com um tal de Cidadão, que também é um personagem que a gente nunca sabe o nome. É um cara ali bem grotesco, que vai representar então o nacionalismo radical irlandês. Daí o Bloom vai entrar naquele bar, né, onde tá esse tal de Cidadão, e o coitado vai virar alvo ali desse cara. Lembrando que o Bloom é judeu, né, e os dois começam ali uma discussão política e religiosa, o clima vai ficando tenso, os ânimos vão se exaltando, o Bloom, ele tenta manter essa calma, ele é muito calmo, né, muito racional, ele tenta se manter assim, né, ele vai rebater aquelas acusações ali do Cidadão, com a frase aqui que vai ser bem simples e também bem poderosa. Olha, cara, o nosso Salvador também era judeu, não era não? Falando de Jesus Cristo, né? Enfim, aí o Bloom vai se levantar para ir embora e o Cidadão vai jogar uma lata de biscoito na cabeça dele, mas ele erra, né? E aqui nesse episódio o Joyce vai alterando entre esse estilo sublime do épico, né? Em um relato sujo também, quase grotesco, de cotidiano de um bar mesmo. É como se o Homero literalmente estivesse ali escrevendo uma briga de bêbado. E aí pensando no título desse episódio aqui, Ciclope, né? Que na mitologia era aquele monstro, né, de um olho só, que vai manter o Ulisses ali preso num cativeiro, numa caverna. E o herói do Homero, então, ele vai vencer esse Ciclope não pela força, mas pela esperteza. Então aqui esse Cidadão seria o Ciclope, né? Que tem toda essa intolerância, esse ultranacionalismo, que faz o Bloom de refém, mas o Bloom, judeu, estrangeiro, muito calado ali, muito razoável, vai escapar utilizando a sua astúcia. Mas olha, é um episódio bem confuso. O Joyce vai colocar também uns textos aqui que remetem à briga de boxe no ringue. Ele lembra até alguns contos do Dublinenses, né? Com aquela ideia de crítica social ali, de crítica à identidade nacional, empacada em muito ressentimento e pela falsa moral. E é claro, gente, que a Molly Bloom vai ser mencionada aqui de novo. Olha, se tem uma coisa que esse livro prova, é que essa mulher é o centro da gravidade e da imaginação masculina aqui, mesmo quando ela não tá presente fisicamente. Então, desde o episódio 4, né, que essa coitada não dá as caras, mas não tem um capítulo que ela não seja citada. Pena que quase nunca é pra falar bem, né?
porque todo mundo ali sabe que ela é adúltera e que o Bloom é corno. Mas eu gosto muito do finalzinho aqui desse episódio, que é quando o Bloom vai entrar ali na carruagem e vai ser descrito ali numa linguagem que emula aquele estilo da Bíblia, né? De como se ele tivesse ascendendo aos céus, uma espécie ali de apoteose bíblica, né? É o Joyce realmente fazendo uma piada divina, né? E também uma forma de consagrar aqui o querido Bloom como o verdadeiro herói desse livro. Is this the real life? Então é isso, episódio 7 ao 12 aqui do Ulisses, e com isso eu encerro essa parte aqui do projeto. O livro tá ficando cada vez mais difícil, esses episódios aqui são realmente mutantes um do outro, exigem muito do leitor, a gente tem uma infusão ali de estilos literários muito diversos, é um livro que vai se expandindo fora de controle, e eu tô ficando bem cansado aqui dessa leitura também, mas eu me divirto às vezes, enfim, né, é o melhor dos dois mundos. E depois daquele episódio 9, sinceramente, agora eu vou até o fim. Então aqui a gente vê principalmente o Bloom, que começa a ganhar essa forma, né, do herói anti-homérico, né, esse homem melancólico, comum, muito deslocado. O Daedalus também vai voltar a aparecer, cheio de ideias, mas ainda meio perdido. Aliás, graças a Deus o Daedalus não apareceu muito aqui. Então tudo aqui tá se encaminhando para o grande encontro ali entre os dois, né, que deve rolar nos episódios seguintes. E eu queria fazer uma confissão também, eu realmente me joguei de paraquedas nessa leitura aqui do Ulisses, e por ter 18 episódios, né, eu acreditei que daria perfeitamente pra dividir esse projeto em 3 vídeos, falando de 6 episódios em cada, né, e aí eu chegaria no final de cada mês pra falar de cada um desses blocos, né, e assim concluiria a leitura aqui do Ulisses no terceiro mês, que vai ser agora em junho, né. Só que o que acontece, eu terminei o episódio 12 e tô na metade do livro. Sim, esses daqui são 6 episódios restantes. Basicamente 50% aqui do Ulisses, né? Então eu não sei se eu vou dar conta de ler tudo isso pra falar no final desse mês que vem agora, em junho, né? Mas eu vou fazer o possível, me desejem sorte. É isso então, gente. Deixa aqui seu like se você gostou aqui do vídeo, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me conta aqui nos comentários, de repente, alguma observação de quando você leu Ulisses, se você já leu Ulisses, né? Ou se você já tentou ler. E a gente se vê no mês que vem, possivelmente com esses 6 últimos episódios aqui da nossa saga joyciana. E é isso então. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.